Fala aí, rapaziada. Tá todo mundo bem? Olha eu aqui de volta. Pois é. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do DJ Max Oficial. E esse é para fazer aquele compiladinho básico da segunda rodada da Liga dos Campeões da Europa. Esse campeonato que, como eu já falei para vocês, né, eu consigo amar e muito. E ó, para ser bem rápido o vídeo, que, né, eu não quero deixar aqui o editor meio confuso também, eu vou pedir para ele soltar a vinheta já agora, porque, ó, se liga, porque vai ter muita coisa, viu? Vai ter a vitória do Real Madrid, a vitória do PSG, claro, né? E entre outras coisas mais. Beleza? Então, vamos embora comigo, porque o tempo urge, essa Sapucaí é grande. Vem comigo! E beleza, galera. Vamos começar então a segunda rodada com os primeiros jogos que abriram, né, na terça-feira. E nada mais justo do que falar da vitória do Real Madrid em cima do Kairat. Meus amigos, e o homem tá voando, hein? Um gol de pênalti, 2 gols normal. Tô falando do Mbappé. Esse sim, viu? Eu queria ele no meu time. Não vou ser desonesto com ele não, viu? Mas, camaradas, o que foi aquilo? E também não posso esquecer do gol do Brahim Dias e do Camavinga, né? Que obviamente resultaram em um belíssimo 5-0. E o outro jogo de mais cedo aconteceu entre a Atalanta e o Clube Brugge. Foi 2-1. Pois é, hein? A mesma Atalanta que perdeu para o PSG na primeira rodada de 4-0. Agora vocês conseguiram ganhar de 2-1? Ufa! Finalmente, hein? Caramba! E agora vamos para os jogos das 4 horas da tarde, começando com Atlético de Madrid e Frankfurt. É! 3 gols só no primeiro tempo do Atlético de Madrid, hein? Caramba! Aí no segundo tempo o Frankfurt foi lá, tentou pelo menos assim, né, dar uma pequenininha resposta, mas aí no segundo tempo, obviamente a goleada já estava, né? Então aí não teve nem jeito. E com isso, 5-1 foi o resultado desse jogo. Agora, meus amigos, que jogo foi esse, hein? Mais uma vez o juiz aqui literalmente saiu distribuindo cartão para tudo que é lado. E claro, né? Aí teve gol contra do Richard Rios. A vida do Benfica não tá nada fácil, hein? E assim o Chelsea conseguiu ganhar o seu jogo. E infelizmente também teve a expulsão do João Pedro. Que coisa, não? Próximo jogo, um 3-0, hein? 2 gols do Lautaro Martinez. Caraca! Qual jogo você tá falando? Basicamente da Inter de Milão e do Slavia Praga. Eita! E esse jogo foi bom também, hein? Que inclusive, se eu não me engano, o Lautaro Martinez acho que foi convocado, né? Qualquer coisa me corrija aqui nos comentários se eu tiver errado, beleza? E esse próximo confronto aqui, hein? Ficou tudo igual. 2-2 entre Bodo Glimt e Tottenham. Nossa, e teve tudo e mais um pouco. Gol anulado, obviamente cartões amarelos, e aquilo que a gente já espera, né? O Richarlison salvando a pátria. Esse próximo jogo aqui agora, o editor vai ficar até feliz comigo, viu? Porque no primeiro não deu. Mas essa segunda rodada agora, finalmente, hein? E foi gol de pênalti. Aos 16 minutos, se eu não me engano. Galatasaray 1-0 em cima do Liverpool. Parabéns, hein? Agora, se teve um jogo que foi bom também, esse aqui, meus amigos, 2 gols do Igor Paixão. E o restante, eu vou falar pra você, viu? Só jogadores assim que eu obviamente não conheço. Mas a vitória para o Olympique de Marseille em cima do Ajax já estava sacramentada, né? Foi um belo 4-0. Caramba!
Que jogaço, hein? E fechando os jogos da terça-feira, esse aqui também foi um baita de um resultado, hein? Bayern de Munique 5-1 em cima do Paphos, com 2 gols, obviamente, de quem? Vocês já sabem, né? Do Harry Kane. E o último gol saiu nos pés do Olise. Caramba, Bayern. Tem chance também de ficar ali entre os 8 primeiros, hein? Mas vamos ver o que vai acontecer, porque tem muita coisa ainda pela frente. E assim terminou os jogos da terça-feira, resultando num total de 33 gols ao todo. Se não me falha a memória, né? Editor, se puder ir fazer a conta depois de todos os gols, eu agradeço, tá bom? E vamos agora aos resultados dos jogos da quarta-feira. Tivemos bons resultados também, hein? Começando pelo Union Saint-Gilloise e o Newcastle. 4-0. 2 gols do Anthony Gordon, hein? Poxa, aí sim, hein? No mesmo horário, tivemos também uma vitória assim bem curta e não tão chamativa, né? Do Karabag em cima do Copenhagen. Foi 2-0. E eu posso falar para vocês, a classificação já, se o campeonato acabasse agora, o Karabag passava fácil, hein? Mas, como ainda tem muito jogo pela frente, vamos ver o que vai acontecer, né? É, pessoal. Vem cá. Se você tivesse que resolver agora alguma coisa pro seu time, você ia resolver? O Gabriel Martinelli foi. E assim consagrou a vitória pro Arsenal em cima do Olympiacos. 2-0. Meus amigos, abram um olho com esse jogador, hein? Se eu tinha falado do jogo anterior, da vitória do Arsenal, né? Agora, essa outra estrela aqui, o que eu vou falar? Não tem nem o que falar. O Haaland é o Haaland, cara. Mas também não ficou por isso não, viu? Porque o Mônaco foi lá e também fez sua parte. E assim igualou a partida em 2-2. É, gente, que temporada, hein? É, gente. Bayer Leverkusen e PSV. Ficou no 1-1, hein? Mas também teve de tudo um pouco. Gol anulado, gol na trave. Tudo o que basicamente um jogo tem que ter, né? Se não for para ser assim, nem vale a pena. E esse próximo jogo aqui agora foi simplesmente um atropelo. O Borussia Dortmund já tinha empatado o primeiro jogo, mas esse segundo agora foi lá e fez o dever de casa em cima do Atlético Bilbao, hein? 4-1 e ficou barato. Ai, meu Deus do céu. Agora eu vou falar uma coisa. Esse próximo jogo aqui eu tô até um pouco com receio de comentá-lo. Porque é o seguinte, os dois times estavam desfalcados, todos, tá? Mas é o seguinte, méritos pro Barcelona sim, que jogou bem, só que obviamente o PSG foi lá e fez o dever de casa. Ah, e deixa eu comentar bem rapidinho quem que fez os gols. O Ferran Torres fez pro Barcelona e claramente, né, Mayulu resolveu no primeiro tempo e depois Gonçalo Ramos resolveu no segundo tempo, decretando assim a vitória do PSG. Ai, meu amigo, aí claro, né? Se você estiver vendo esse vídeo, nesse resultado, fica triste comigo não, beleza? É, gente. E o Napoli, que havia perdido, né, o primeiro jogo, foi lá e conseguiu a vitória por 2-1 em cima do Sporting. Rapaziada, com assistência do Kevin De Bruyne. E o gol do Sporting saiu de pênalti, nos pés do Luis Soares. Gol de bicicleta do Federico Gatti. Mais um gol do Francisco Conceição. Assim, resultaram os 2 gols da Juventus, mas obviamente também veio a resposta do Villarreal, que igualou a partida. E assim, terminou os jogos da quarta-feira e acabou a segunda rodada da Liga dos Campeões da Europa,
que agora só volta depois da data FIFA. Ah, meu Deus do céu. Data FIFA, eu não te suporto. Em hipótese nenhuma. Mas enfim, gente. Terminou o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E seguinte. Alguns eu tento acompanhar. Outros não. Porque esses outros passam apenas e exclusivamente na HBO Max. Aliás, hein? Se quiser patrocinar eu, tamo aí. Mas, gente, e eu volto assim numa outra oportunidade, tá bom? Não sai do vídeo sem deixar aquele like, beleza? E de se inscrever no meu canal também. Já tô chegando em 60 inscritos e a meta desse mês é bater 100, hein? Eu conto com a sua ajuda nessa. E aí, pode ser? Então beleza então.